Vamos lá então, galera, começar a nossa aula aí sobre navegações. E para a gente começar essa aula aqui, turma, eu quero começar mostrando um mapinha para vocês, que ele pega uma parte do norte da África, pega um pouco da Europa e um pouquinho da Ásia. Né? Esse mapa, especificamente, ele é do Império Bizantino do ano 565. E por que eu escolhi esse mapa? Porque esse mapa ajuda a gente a entender aí algumas coisinhas aí que estão envolvidas nas navegações, beleza? Então, vamos lá então. Apesar da gente falar de navegações, a gente não está falando desse período histórico, tá? Eu estou usando o mapa aí de 565, mas quando a gente fala de navegações, a gente está falando especificamente do século XVI, né? Nesse período histórico aí, tá? Mas bora lá então. Começando aqui. Para a gente começar a entender o conteúdo sobre navegações, a gente tem que começar a falar sobre essa cidadezinha aqui, ó, Constantinopla. Okay? Constantinopla era uma cidade muito importante porque era um entreposto comercial. Okay? Então era por meio de Constantinopla que muitos produtos caros, produtos valiosíssimos para os europeus chegavam até lá. Okay? Haviam várias rotas, né, de comércio que iam da Ásia até a Europa, né, e passavam pela cidade de Constantinopla. Okay? Haviam rotas também que iam por outros lugares, haviam rotas, por exemplo, que vinham para o norte da África, que vinham, né, para outras regiões, mas haviam rotas importantes que iam até a cidade de Constantinopla. Ah, tá bom, professor, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque é o seguinte, muitos produtos chegavam até a cidade de Constantinopla, tá? Pimenta, açúcar, canela, produtos que eram consumidos, né, na Europa, e de Constantinopla, muitos desses produtos seguiam, né, o seu caminho até as cidades italianas, Veneza, né, Milão, e dali da Itália havia uma distribuição para todo o restante do continente europeu. Então você já começa a perceber que existe uma relação entre os italianos e a cidade de Constantinopla. Tá? E esse comércio, né, apesar de ele existir há muito tempo, no século XIV, século XV, ele ganha uma força muito grande. Por quê? Porque nesse momento também que a Europa já está entrando no renascimento comercial, no renascimento urbano, ou seja, o período das guerras já deu uma maneirada, então as pessoas estão retomando o comércio está se tornando muito forte, então está tendo uma efervescência muito grande. E está tendo uma procura muito grande por esses produtos que vinham da Ásia. E a maioria desses produtos vinham por esse caminho aqui de Constantinopla, né, até a Itália. Aí você já sacou que, né, a Itália é que dominava esse comércio aqui, né, com Constantinopla. Porém, por volta do século XIV, século XV, a gente tem que chamar atenção para dois acontecimentos históricos muito importantes, né, que haviam, né, se passado já, que foi o que? A formação de Portugal no ano de 1128, né, então portanto lá no século XII, e a formação da Espanha no século XV, 1492. Por quê? Quando esses países surgem, obviamente, né, quando eles se formam como nação, esses países eles querem participar desse comércio aqui, cara. Os caras eles querem se envolver nesse comércio, eles querem, né, pegar esses produtos e revender. E na realidade Portugal meio que participava já desse comércio, porque haviam italianos que pegavam esses produtos lá em Constantinopla, levavam até Portugal, e de lá de Portugal os portugueses faziam uma pequena distribuição aqui. Então os portugueses já conheciam o potencial desse comércio, conheciam o potencial desses produtos, então os portugueses não estavam tão alienados na história. Porém, os portugueses sabiam que eles jamais poderiam participar desse comércio via mar Mediterrâneo. Por quê? Aqui era totalmente dominado pelos italianos. E os espanhóis, quando eles se formam também, em 1492, eles vão querer participar do comércio também. E, é claro que os caras sabem que participar por meio do mar Mediterrâneo era praticamente impossível. Ah, professor, mas eles podiam pegar os barcos deles e vir navegando até aqui, cara. O que aconteceu? Os italianos vão fechar o mar, colocar a barricada e atacar? Não, não é nada disso. Tá? O que acontecia?
Aqui em Constantinopla havia um acordo dos árabes com os italianos, né? Um acordo que a gente pode chamar aí, né, praticamente aí de um domínio, né, cara, de uma manipulação do comércio. Por quê? Os italianos, eles tinham um acordo com os árabes, né, e os árabes não vendiam para mais ninguém se não fossem os italianos. Então havia um monopólio, essa é a palavra, havia um monopólio. Os italianos eram os europeus que monopolizavam esse comércio com os árabes. Então os árabes só vendiam para os italianos, só os italianos tinham aqueles produtos, então os italianos vendiam aqui com lucros de 300, 400% com o lucro que eles quisessem. Tanto é que tem histórias de famílias italianas extremamente poderosas, como por exemplo os Médicis, né, que os caras fizeram muita grana, né, nesse comércio de especiarias aqui com os árabes. Então imagina que, sei lá, uma embarcação portuguesa veio, navegou por todo o mar Mediterrâneo e chegou em Constantinopla. Tá, chega lá, eles não vão conseguir fazer comércio com os árabes, e se fizerem vai ser com um preço extremamente alto, assim, que não vai compensar tanto para os portugueses. Então praticamente inviabilizava. Então os portugueses desistem do comércio e a Espanha também? Não. Qual que vai ser a grande sacada dos caras? Olha, se eu não consigo participar do comércio vindo por este caminho aqui, o que eu vou fazer? Vou chegar lá no local onde as especiarias são produzidas. E esse local, né, basicamente, é a Índia, né, onde se produzia, onde se cultivavam as pimentas e outras especiarias. Então, a grande sacada dos europeus vai ser chegar até o local onde as especiarias eram produzidas, e é aí que está o contexto das nossas navegações, ok? Então eu fiz aqui, tem a representação aqui do continente europeu, né, o continente africano, porque essa já era a primeira dificuldade dos caras, né, para os caras chegarem até a Ásia, eles tiveram que fazer o quê? Contornar todo o continente africano, né, uma empreitada aí ficou conhecido como périplo africano, uma empreitada que os portugueses fizeram no decorrer aí de um período muito longo, virou tema, né, para um escritor muito famoso, Camões, né, que escreveu os Lusíadas narrando aí a aventura de Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama foi, né, o primeiro navegante português a fazer nesse périplo africano e conseguir chegar até a Índia, que era o local aonde as especiarias eram produzidas, né? E ele vai chegar na onde? Aqui, ó, na cidade de Goa, na Índia. Então, olha só a necessidade que os portugueses tiveram, cara, né, de sair daqui do continente europeu, contornar todo o continente africano e chegar até a Índia. Obviamente, os caras não conseguiram fazer isso do dia para a noite e também não conseguiram fazer com a tecnologia que eles tinham naquela época. Então, os caras tiveram que desenvolver muita navegação, as caravelas, tiveram que desenvolver muitos instrumentos de navegações, como a bússola, que não é invenção deles, ok? A bússola é uma invenção chinesa, foi levada para Portugal, ela foi aprimorada, né? Os portugueses incorporaram isso na caravela. A própria embarcação caravela também é uma produção da tecnologia portuguesa, né? Que os caras desenvolveram para poder aguentar o pau mesmo de navegar em mar aberto. Então, junto com essa sede de querer chegar aonde as especiarias eram produzidas, houve também aí um esforço gigantesco, heróico, fenomenal, para a produção de tecnologia que permitisse que as embarcações chegassem até lá, né? E os portugueses, eles chegam lá e falam, cara, tem muita especiaria, só que os caras não vão parar ali na Índia, os caras vão continuar navegando, os caras vão chegar na China, vão até o Japão, cara, né? E por todos os lugares que os portugueses vão passando, o que eles vão fazer? Eles vão fundando entrepostos, né? Feitorias. O que são feitorias? São pequenos lugares de colonização onde eles têm acesso aos produtos daquela região. Então eles vão comprar, eles vão fazer trocas, vão fazer escambo, né, cara, com alguns povos, onde eles vão conseguir produtos daquela região, colocar nas caravelas e, ó, mandar para Portugal para poder vender com lucros extremamente altos, porque uma caravela conseguia levar uma quantidade de produto muito maior do que os caras conseguiam levar por aquelas trilhas que iam até Constantinopla. Então, mesmo, né, os italianos ali dominando aquele comércio com Constantinopla, né, com os árabes,
Cara, quando os portugueses chegam na Índia, meu amigo, já era. Os caras viram tipo sacoleiro, tá ligado? Os caras vão começar a lotar os barcos, os navios ali com os produtos e vão começar a levar em quantidades enormes para a Europa. Né? Não só produtos indianos, mas produtos na China também, como porcelana, né, a seda, produtos que eles conseguem, né, no Japão, né, em toda essa região da Ásia aqui. Então, cara, olha só que absurdo que foi revolucionário, foi revolucionário. Até então, algo que era dominado exclusivamente pelos italianos, agora começa a ter também a participação dos portugueses, né? E olha só que interessante que eu fiz aqui. Eu fiz uma representação aqui para mostrar para vocês os principais pontos, né, de colonização dos portugueses na África. Então, olha só, o primeiro ponto que eles vão chegar aqui é em Ceuta. Né? Depois eles vão chegar em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. E olha só que coisa interessante. Aqui já é legal você abrir a sua mente para uma coisa. Que lá na frente, quando a gente estiver falando de escravidão, vocês vão ver que essas regiões foram as principais regiões de onde saíram negros para vir para o Brasil para trabalhar como escravos. Né? Foram daqui que os caras foram retirados. E isso não é à toa. É porque já nesse período aqui, os portugueses já meio que colonizaram. Né? Eu digo assim, colonizaram entre aspas, porque nesse momento que eram feitorias. Então os portugueses montavam ali uma estrutura, né, de colonização ali entravam em contato com alguns povos e faziam escambos, faziam trocas, compravam alguns produtos, tá? Então a gente tem, né, essa marca aqui da colonização portuguesa já nesse período das navegações, beleza? Ah, tá, Carlos, mas e a Espanha? Como é que ela fica nessa história? A Espanha, né, não só a Espanha, mas como todos, na maioria dos reinos europeus, eles ficam sabendo dos feitos dos portugueses. Que tipo, mano, olha, os portugueses, meu, os caras chegaram lá no Oriente, pá, os caras conseguiram chegar na Índia, estão lucrando pra caramba, né? Viram um negócio super legal e todo mundo quer chegar lá também. Só que na época, a mentalidade da época dizia que, cara, você não podia navegar em mar aberto nesse sentido aqui, né, que está aqui no mapa, porque os caras acreditavam que haviam monstros, que havia um grande abismo, que se você viesse navegando nesse sentido, você cairia nesse abismo, os monstros te destruiriam, né? Era a crença de que a Terra era plana e tudo mais. Porém, né, tem caras ali naquela época que já estão pensando de maneira diferente. Um deles era quem? Cristóvão Colombo. E o Cristóvão Colombo, que não é espanhol, tá? Ele era italiano, né? Ele era um navegador experiente, ele já sabia o que ele estava fazendo, ele era um cara estudado. Qual que é a grande sacada dele? A sacada dele é chegar até a Espanha e falar, ó, me dá aí umas caravelas que eu vou provar que a Terra é redonda. Porque eu quero chegar lá onde os portugueses chegaram, mas eu vou fazer isso por um outro caminho. Eu vou vir navegando aqui, ó, a oeste. Eu vou meter a cara aqui no Oceano Atlântico, cara, eu vou atravessar isso daqui. E todo mundo dava risada, todo mundo tirava o cara, falava assim, não, você tá louco, cara, tem monstro lá, os caras vão te devorar, né, você vai cair no abismo e vai ser uma empreitada perdida, a gente vai gastar dinheiro à toa. Porque assim, né, montar uma caravela para navegação era algo caro, caríssimo, né, não era algo que você montava do dia para a noite, assim. Então, acreditar ou não na teoria de Colombo era algo meio complicado, né? Mas, cara, a rainha espanhola, ela vai pegar as joias da coroa e vai falar, Colombo, vai lá, monta aí 3 caravelas e senta o pau, vai que eu tô contigo e vamos encarar essa empreitada. E aí, cara, que Cristóvão Colombo vai navegar em mar aberto no Oceano Atlântico e pum, né? Chega onde, né? No continente americano, né? E aqui é legal a gente ressaltar uma coisa, tá? O Colombo ele não sabia que, ó, no primeiro momento, nossa, cara, cheguei na América e pá. Não, ele chega e encontra, né, um povoado, ele chega em terras, né, americanas, mas para ele é aquilo, né? Onde que ele chegou? Ele chegou, né, numa região ali da América Central, que a gente chama de Santo Tomé e Príncipe, né, cara, ali no conjunto de ilhas aqui, a parte central do continente. E aí,
cara, ele passa muito tempo ali nessa ilha, ele vai e volta para a Espanha, né, notificando, olha, encontrei terras novas e tal, mas bem no final da vida dele que ele vai saber que aquilo se tratava de um novo continente, porque um outro cara, o Américo Vespúcio, né, vai navegar um pouco mais além do que ele, aí sim os caras vão propriamente chegar, né, no continente americano, ok? Mas para o Colombo, cara, meu, já era, né, meu, ele provou a teoria dele, né, cara, que dava para que a Terra não era quadrada, né, cara, que não tinha abismo, não tinha monstro, não tinha nada, que dava para navegar. E, cara, foi revolucionário. Encontraram um outro continente, né, e a história mudou pra caramba por aí. Então, quando a gente fala de navegações, a gente também fala dessa empreitada do Colombo que deu origem aí, né, meu, né, a colonização praticamente, né, de grande parte da América. Beleza? Né? E também a gente lembra também das navegações de Cabral. Tá? Cabral, galera, assim, ele não saiu de Portugal falando, olha, eu vou ali encontrar o Brasil e já volto. Não rolou. Né? O que aconteceu foi que Cabral chegou até as nossas praias, né? Chegou até o nosso litoral por uma questão ali de tempestade, por um erro de cálculo que acabou chegando. Né? Mas o foco dele era o que? Era a Índia. Tanto é que ele chega, ele fica um tempo aqui, os caras fazem os relatos da descoberta, né, a carta de prioridade de caminhos, vai ter uma interação ali com os índios, os caras abastecem os barcos e ó, já era, ele deixa uma galera aqui e, meu, vambora. Ele sabia que ele tinha encontrado, né, umas terras aqui diferentes, né, que aqui não era, né, a Índia, apesar dele ter dado o nome de índios, né, cara, para os habitantes dessa região aqui, já pensando nas Índias, né, que era o lugar para onde ele estava indo. Mas o foco do Cabral, né, não era aqui. Mas ele acabou encontrando terras e ele faz esse relato para o rei de Portugal. E por muito tempo, Portugal tem conhecimento dessas terras, mas nesse momento aqui os caras não vão se interessar em colonizar. Quando a gente vai falando lá de colonização, aí eu volto mais nesse assunto aqui, a gente vai entender melhor por quê. Tá? O que você tem que entender agora é que o Cabral ele continua com a navegação dele e ele vai em direção a Índias, né? Buscar os produtos deles e tudo mais.